vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, a paz de Jesus. Salve Maria Santíssima. Quero cumprimentar meus irmãos, minhas irmãs, que estão hoje nesse enfrentamento de evangelização, nesse Kairos Maranata. É o apelo, é o grito da igreja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Canção Nova, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. É tempo da graça, e nesse tempo da graça nós mergulharemos com este tema, que é a santidade de minha vida, apresse a vinda do Senhor. Esse é o tema geral do nosso Kairos Maranata. Mas, neste momento, a responsável por este evento trouxe para nós a reflexão com esse tema. É preciso acreditar que o Messias virá. Confesso que fiquei tremendo, agoniada no coração, pensativa, rezando em torno, em cima e embaixo, clamando o Espírito Santo, porque para mim foi muito difícil. É preciso acreditar que o Messias virá. Por quê que eu preciso acreditar? Será que o povo de Deus deixou de acreditar na sua volta? Será que neste tempo, nesta geração, aconteceu algo que nós deixamos ou perdemos essa expectativa da volta do Senhor? Eu entrei na comunidade Canção Nova há 24 anos atrás, por causa de um apelo inflamado do amor de Jesus Cristo no coração do meu pai fundador, Padre Jonas Habib, que Deus usou para manifestar a graça desse carisma tão lindo nesse tempo, nessa época, que é a Canção Nova, para preparar um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso inflamou meu coração de desejo, de alegria, de amor. Mas, hoje, eu preciso fazer essa revisão. E enquanto eu rezava e estudava por esse tema, eu fui pensando e analisando a minha vida. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar enfraquecer dentro de mim o desejo, o anseio pela volta do Senhor. E a gente toma a palavra de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 23. Se alguém não amar o Senhor, seja anátema. Repete comigo. Se alguém não amar o Senhor, seja anátema. Ou seja amaldiçoado, seja excluído, seja lançado fora. Se alguém não amar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Ministério de Música começou tão bem cantando a canção desse Kairos, Maranata. Maranata é uma expressão em aramaico que significa nosso Senhor virá. Nosso Senhor virá. Digamos que é uma saudação litúrgica que os primeiros cristãos, inflamados pelo desejo da volta do Senhor, dizia: Maranata. Olha para seu irmão do lado aí e fala para ele: Maranata.
Maranata. Maranata. E interessante, meus queridos, na Canção Nova não tem como a gente não deixar de falar do nosso pai fundador. Inspirado por Deus, ele criou um encontro, um retiro, chamado Maranata. Um retiro eficaz, que levou milhões e ainda leva milhões de jovens, de filhos e filhas de Deus, a ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda leva porque em várias das nossas casas de missões aplica esse retiro que o Padre Jonas criou. E os jovens sarados, começa a iniciação com este encontro Maranata, para que todos possam fazer um encontro de experiência, de intimidade, de encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E chama Maranata. Olha como é que Deus é. Então, eu e você precisamos ter no nosso coração, pulsar, a batida do nosso coração precisa ser Maranata, Maranata, Maranata. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo, no capítulo, no número 415, diz que Maranata é um grito cheio de confiança e esperança. É um grito, é um coração que pulsa, cheio de confiança e esperança, porque é a igreja, é o corpo místico de Cristo que bate forte nesse coração, aclamando, desejando a sua volta. Quando nós estamos na celebração eucarística, e eu já fui à missa hoje cedo, às 6:30 da manhã, todas as vezes que o sacerdote diz, eis o mistério da fé, o que a igreja responde? O que a igreja responde? Anunciamos em várias orações, não é, é litúrgica. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. O que é que depois a gente diz? Vinde, Senhor Jesus. Olha o que é que a igreja diz. Maranata, vinde, Senhor Jesus. E o interessante é que a oração eucarística quinta diz assim, nós rezamos assim. A gente reza, mas às vezes a gente esquece. Nós não podemos rezar no automático, porque a gente já decorou. Nós precisamos degustar cada palavra. Eu gosto muito do jogo das palavras. Degustar cada palavra. Então, a oração eucarística quinta diz assim: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Olha que coisa linda. Não estremece o coração? E se fica esperando a sua volta. Meu querido, minha querida, o verbo esperar aqui nesta frase está no gerúndio. E nós sabemos que na nossa língua portuguesa, linda e maravilhosa, quando o verbo está no gerúndio, ele é usado para referir a uma ação que está em curso ou que é prolongada. É por isso que nós estamos neste curso da nossa vida, nesse prolongamento da nossa vida, enquanto aqui nessa terra nós estamos dizendo: estou esperando a sua volta, Senhor. É o coração da igreja que bate Maranata, Maranata, Maranata. Obrigatoriamente, todas as gerações cristãs precisam entender que a vinda do Senhor é uma coisa boa. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa boa. É sem sensacionalismo, sem medo, sem terrorismo. Por quê? Por causa dos eventos dos últimos tempos, aplica-se um grande terror diante da volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas o próprio Senhor nos alerta. Lucas, capítulo 21, versículo 18. Para nós exercermos e fazermos a experiência de arrancar do nosso coração o medo a respeito da vinda de nosso Senhor. Olha só o que o Evangelho de Lucas diz, capítulo 21, versículo 28. Quando começarem a acontecer todas essas coisas, tudo que nós estamos vivendo, e que ainda vamos viver se nosso Senhor não chegar para nós, tudo que as gerações passadas viveram, todos os acontecimentos difíceis, dolorosos, terríveis, nós tivemos 2 guerras mundiais. A gente não tem noção do que é, não é? Uma guerra. Muita coisa difícil foi passada nas gerações. Só que o Senhor fala, quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos. Meu Deus, está tendo uma guerra, é a pandemia, é a peste, muita morte, tanta coisa ruim, catástrofes naturais, tantas coisas difíceis. Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Porque se aproxima a vossa libertação. Aqui não se trata, meu querido, minha querida, de nós ficarmos marcando no curso da nossa vida o dia e a hora. Não se trata de ficarmos curiando. Na minha terra, na Bahia, a gente fala assim, com o curioso demais. Curiando o tempo e a hora, não. Porque o dia e a hora pertence ao Pai, só Ele sabe. Para nós, o que é que nós precisamos fazer? E aí, ouvindo uma pregação do Padre Jonas ontem, ele diz, precisamos nos encher das certezas da fé, a respeito da volta de Jesus, nos encher da certeza ou das certezas da fé, porque a esperança, ela nasce da certeza da fé. A minha esperança, ela vai nascer, ela vai borbulhar na minha vida através da certeza da fé. E qual é a certeza da fé da igreja Maranata? Que Jesus voltará. A cada Eucaristia nós aclamamos esta realidade, esta verdade. Nós estamos esperando a sua volta, Senhor. E para arrancar o medo do nosso coração diante desta realidade, nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, a nossa experiência com Ele. O nosso caminho aqui nessa terra precisa estar construído na rocha firme, chamada fé. Para arrancar o medo do coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, a fé é uma graça, é um dom de Deus. É uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nós. Está em mim, está em você. Nós precisamos, com os nossos atos, com as nossas atitudes, colocar para fora essa graça que está dentro de nós, que é a fé. Isso é catecismo da Igreja Católica, que nos orienta. A fé é um ato humano também. É um ato humano porque na fé a inteligência e a vontade humana coopera com a graça divina. Então eu preciso dar o meu jeito, dar os meus pulos, me virar para cooperar com essa graça divina que o Senhor infundiu em minha alma, a fé. Porque, meu querido, a tempestade chega, os ventos são fortes, mas
Se a nossa casa interior estiver alicerçada na fé, essa casa não vai desabar. Porque tempestade e vento violento e tufão, não precisa ir atrás, eles vão acontecer. Não precisa. Vão acontecer. Às vezes a gente teme, e tememos mesmo o sofrimento, a dor, tantas coisas. Mas o sofrimento faz parte da natureza humana. Até aqueles que não creem em Deus sofrem. Passa por dificuldades. Só que, para os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento, as dores, têm um gosto diferenciado. E que nós precisamos aproveitar. Porque nossa pátria não é esta terra, é o céu. Nós estamos aqui de passagem, é uma breve passagem. E enquanto a igreja diz, Maranata, esperamos a sua volta, nós aqui estamos e devemos estar preparados para este encontro com Jesus. Ou quando ele vir sobre as nuvens e os nossos olhos avistá-lo, ou quando ele vier pessoalmente, que eu também não sei o dia nem a hora para mim e para você. Porque a gente não sabe qual é o dia que nosso Senhor vai nos levar. A vida é um fiozinho tênue. É como aquele sopro da vela, né, que a gente faz e apagou. E ali tem já de imediato o nosso encontro com o Senhor. Por isso que, estando aqui, eu preciso caminhar nesta preparação de encontro com o Senhor, do encontro definitivo com Ele. Nós precisamos viver como se nós fôssemos a última geração, esperando nosso Senhor vir. Nós precisamos fazer esse exercício dentro da nossa casa, com a nossa família, mesmo com aqueles que estão na rebeldia, afastados de Deus, que passou pela catequese e esqueceu, que não vai na missa no domingo, e por isso não está rezando com a igreja, vinde Senhor Jesus, Maranata, mas a nossa vida dentro da nossa casa precisa ser Maranata, 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 para todos aqueles que creem ou não no Cristo. E sem medo. Por que o medo? Por que nós temos medo? Quando se fala nos fins dos tempos, olha, os fins do tempo, Dom Henrique Soares, bispo querido, né, para todos nós, em uma catequese ele fala, olha, os fins dos tempos começam com a Páscoa e Pentecostes, que foi nos dado como primícias. E por que a gente vai ter medo? O meu neto, de 7 anos, Pietro, chegou na sala chorando. Eu não tenho medo dessa palavra. Que palavra, menino? Fim dos tempos, vovó, eu estou com medo. Porque no nosso prédio lá da comunidade, as crianças falam sobre esse assunto. Porque é uma coisa comum entre nós, entre a igreja. E ele chegou, o que foi? Não sei o que. Eu falei, olha, vou lhe explicar o que é fim dos tempos. Aí cheguei para ele diante do altar e mostrei a cruz de Cristo. Olha aqui, quem é aquele? Jesus. Ele morreu para nos salvar? Morreu. Nos livrou do pecado, morreu para nos salvar. Derrotou a morte. Ele é vitorioso, a morte não pode com ele. Ele destruiu o pecado. E nós estamos aqui para também destruir o pecado, a maldade, com a graça dele na nossa vida. Não pode ter medo, porque Jesus já venceu, certo? Certo. E depois que Jesus venceu tudo isso, o que foi que aconteceu? Jesus voltou para o céu e está lá preparando um lugar lindo para a gente ir quando chegou lá. Quando chegar a nossa vez. Entendeu, Pietro? Entendi, vovó. Isso começou o final do tempo aí.
falei para ele. Aí começou os sinais dos tempos. Jesus subiu para o céu e está preparando um lugar para mim e para você. Não pode ter medo de morrer. E eu falo, eu catequizo, não pode ter medo, porque faz parte da nossa natureza. Então eu tenho que caminhar me preparando, porque nós não estamos buscando a santidade, a conversão, aí o medo nos assola. É por isso que nós temos medo quando a gente escuta falar da volta de Jesus. Porque não estamos buscando a santidade e talvez nem lutando por ela. É difícil? É difícil para mim, para você, para todos nós, não importa o seu estado de vida. Para eu que sou casada, a Amanda que está namorando e que vai ficar noiva com a graça de Deus, para a Karina, não é, que também vai com a graça de Deus, se for da vontade do nosso Senhor, para a Luciana, para todo mundo, para a Bia, para você, para os nossos irmãos sacerdotes, para nossos irmãos celibatários. A luta é grande, não é difícil. Quem falou que é difícil? Quem falou que é fácil? Não, meu querido, minha querida, não é fácil para ninguém. Só que a nossa vocação, a santidade, não existe outro. Não existe, não, independente do seu estado de vida. Sua vocação principal é a santidade. Nós fomos feitos para isso. Nós somos feitos por Deus para sermos santos. Fala para seu irmão aí do lado, você foi feita para ser santa. Viu aí, né, meninas? Foi feita para ser santa. Não tem escapatória, não tem outra coisa para fazer. Não importa. Você foi feito para isso, para ser santo, para ser santa. E quando nós pensamos nessa realidade, abre o leque da esperança em entender que é possível, porque primeiro é o desejo de Deus. E se é desejo de Deus, eu também tenho que desejar o desejo de Deus. A minha luta vai ser essa. Desejar o desejo de Deus para a minha vida, que é a santidade. Não tem outra opinião. Outra coisa para fazer. Não tem. Ou é, ou não é. É por isso que Padre Jonas lançou, não é um chavão, é uma realidade. Primeiro ele disse ou santo, depois ele disse ou santo ou nada. E como é que você é o santo ou nada? Fugindo do pecado, lutando em favor da santidade. E para buscar a santidade é fugindo do pecado, é lutando contra o pecado, é lutando contra o erro, é lutando contra a maldade. É uma luta. Não é fácil, mas é luta. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15... a respeito da santidade, a respeito desse chamado, a respeito desta vocação, ele vai dizer: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, quem nos chamou foi Deus, e porque Deus nos chamou, Pedro diz: sede também vós santos, em todas as vossas ações, em todas as vossas ações. Todas é todas. Não é uma metade santa e a outra metade do jeito que eu quero. É todas as ações. Pois está escrito aonde? Lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E o que é ser santo? É configurar, e essa linguagem moderna nós entendemos muito bem. É configurar, é a configuração do nosso coração com o coração de Cristo. Eu preciso, você precisa buscar esta configuração, porque Jesus Cristo é todo o amor do Pai.
todo o amor do Pai. Quem é santo ama a Deus e é todo dedicado a Ele. Por isso que a nossa briga ela é violenta contra o pecado. Por quê? Porque o pecado ele vem destruir o amor que nós precisamos sentir por Deus. Vem destruir aquele amor ardente que eu e você precisa buscar o tempo todo. É uma luta. Não é fácil. O nosso medo, ela vem. E vem por causa dessa falta de determinação que nós temos em amar a Deus. Amar não é um ato de decisão? Que decisão eu tenho tomado a respeito do amor de Deus? Que eu tenho que ter para com Ele. Porque se a santidade é eu configurar o meu coração como de Cristo, que ama ardentemente ao Pai, o que é que eu tenho feito que o meu coração ainda não abrasa de amor por Deus? Eu preciso, e nós temos um grande impedimento. Sabe qual é o grande impedimento que atrapalha a nossa vida diante da santidade? Aquele grande impedimento que nos atrapalha de ter um coração abrasado, dilatado de amor por Deus Pai como de Cristo é, se chama vontade. Vontade. Nós somos cheios de vontade. Não a de Deus, mas a nossa própria. E nós temos o exemplo perfeito. A Santíssima Virgem Maria, hoje na liturgia nós estamos mergulhando no encontro de Maria com Isabel, onde ela canta aquele canto forte, vencedor, poderoso. Eu digo que o Magnificat é o canto da vitória de Deus. Então, Maria soube se deixar inflamar totalmente pelo amor de Deus. Quando diante do projeto de Deus, diante da proposta de nosso Senhor para com a sua vida, ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. E ali, ela coloca na vontade de Deus o seu gosto, a sua vontade. Se tornou escrava. E às vezes a gente fala assim, não, é servo. Olha, sabe qual é a diferença do servo para o escravo? Todos nós servimos no trabalho, na profissão que nós executamos. E aí a gente ganha por X horas de trabalho prestado, não é verdade? Tem hora extra, adicional disso, adicional daquilo, férias, 13º, a gente na comunidade não tem nada disso, mas tudo bem, a gente veio para a Canção Nova porque a gente sabe que é essa a nossa realidade e a gente não reclama, porque se reclamar também não vai ser aqui o nosso lugar. Mas nós, independente disso, porque o nosso carisma exige de nós um trabalho santificado e eu preciso dar 8 horas de trabalho no meu setor que eu trabalho, como qualquer operário, faz parte da nossa espiritualidade, do nosso carisma, mas recebe-se por essas horas trabalhadas, por esse serviço que você presta, não é assim? Você presta um serviço e recebe pelas horas trabalhadas. Mas o escravo recebe? O escravo não recebe. O escravo não tem hora. O escravo não escolhe. A escolha do escravo é do seu senhor. As horas do escravo é do seu senhor. O gosto dos escravos é do seu senhor. Então Maria, ela sabia desta realidade e entendia perfeitamente, porque era uma mulher muito inteligente, à frente do nosso tempo. Não era uma bobinha que não sabia pensar, nem ingênua. Maria era pura, santa, perfeita, imaculada, mas mega hiper inteligente.
soube calcular, soube entender, meditar ali no projeto de Deus. E por isso que ela se fez escrava de Deus. Colocou toda a sua vontade dentro da vontade de Deus. E nós trazemos esse impedimento na nossa vida a respeito da luta pela santidade, chamado vontade. Nós estamos aqui, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Ai, meu Deus, a gente medita isso, a gente mergulha nesta realidade e não pode ter medo dela. Quando a gente vai fazer essa análise da nossa vida, onde é que nós trilhamos o caminho depois da reflexão? Ao confessionário. Para lá, se arrepender, se penitenciar diante de Deus, receber o seu perdão. Preparemos nosso coração. E aí dá mais um passo e não voltar atrás diante dos nossos deslizes dentro da nossa vontade. Então, meu querido, minha querida, a santidade implica na luta contra o pecado. Nós não podemos mais ficar conformados com o pecado. Eu não posso me conformar. A minha conformidade precisa ser o coração de Jesus. Mas eu preciso não me conformar com a situação de pecado. Eu não posso me conformar com os meus pecados, porque se a gente ficar conformados com o nosso pecado, a gente não sai dele. Então eu não posso me conformar com o pecado. Porque, meus queridos, Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. O reino dos céus são dos violentos, só que esta violência não é eu que vou brigar com a Amanda, nem com Karina, nem com Bia, não é esse tipo de violência, não. É violência contra as minhas mazelas. É violência contra os meus maus costumes. É violência contra a minha falta de educação. É violência contra a minha indelicadeza. Gente, nós estamos no meio de uma geração tão mal educada. Não é verdade? Quando eu morava... Minha primeira missão na Canção Nova foi em São Gonçalo dos Campos, lá na Bahia. Uma cidade que tem um clima maravilhoso, no recôncavo baiano, entre Salvador e Feira de Santana. E uma coisa linda lá em São Gonçalo dos Campos, saudade do povo de São Gonçalo dos Campos, povo tão querido ao meu coração, é que todos passam nas ruas, nas praças e se cumprimentam, dando bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo sem conhecer. E interessante que muitos que chegavam lá estranhavam isso. Porque às vezes a gente só dá bom dia com quem a gente conhece. Não é verdade? Agora imagina, gente, tem condomínios de elevador que os moradores entram no mesmo elevador, não pede licença, nem fala nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. É indiferente um com o outro. Então, eu tenho que ser violenta com essa falta de educação. Eu acho que falta de educação não combina com batizado. O que é que vocês acham? Falta de educação não combina com um cristão. Indelicadeza. E, começa com a falta de educação, a indelicadeza, a falta de etiqueta, aí vem acumulando outras coisas maiores e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai tomando o domínio da nossa vida. E olha aqui, a gente fala muito dos temperamentos, mas é uma coisa perigosa, sabe por quê?
Porque às vezes a gente quer justificar a falta de educação e de conversão nos temperamentos. Não pode. Primeiro, porque os temperamentos não definem nossa personalidade. Segundo, porque os defeitos a respeito do nosso temperamento precisa ser combatido e alinhado com as virtudes. Senão não vai gerar santidade. Aí, porque eu sou sanguínea, eu vou lá e esbarro na Karina. Eu vou falar, é porque eu sou sanguínea. E saio como se nada tivesse acontecido. Não! Abaixa o fogo aí, sanguínea. Pisa na terra. Lembra de que você é pó. E para o pó tu vais voltar. Cala tua boca e silêncio, porque sanguíneo fala mais que o cotovelo, inclusive essa que vos fala. Mas eu tenho que fazer o exercício. Sabe qual é o exercício que eu faço? Retiro de silêncio. Para admoestar a minha boca. Então a gente precisa ir combatendo com as virtudes. E combatendo com a vivência dos sacramentos. Com a confissão. Com a adoração eucarística, com a Santa Missa, com a Palavra de Deus. Nós temos esses exercícios, gente, a contemplação dos mistérios salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo na récita do Rosário. É o melhor remédio para nos admoestar na luta contra as nossas mazelas. Porque quando nós estamos ali a cada Ave Maria, nós vamos meditando o mistério salvífico de Cristo. Que por esse amor ardente ao Pai veio para morrer, derrotar o pecado e a morte, nos resgatar de novo das mãos do inimigo. E é por ele que nós estamos aguardando e clamando Maranata. Só que a minha vida precisa apressar a volta do Senhor. Pensa, se o Senhor não veio ainda é porque nem eu nem você estamos preparados. E não estamos preparados é porque a nossa vida de pecado ainda é grande e precisa diminuir. Nós temos que nos esforçar para entrar no céu. Para entrar no céu exige esforço. A porta do céu continua estreita e esta porta não vai ser reformada. Eu tenho uma amiga que ela restaurou a casa dela, reformando todas as portas da casa, enlarguecendo para fluir a passagem de uma cadeira de rodas tranquilamente. Aí eu falei, nossa, por que você fez isso? Ah, Antonieta, eu não sei o dia de amanhã. Vá que a gente precise. Então, já vou fazer uma reforma, eu vou deixar as portas todas largas, inclusive do banheiro, para facilitar uma cadeira de roda. Aí eu brinquei com ela, nossa, é mesmo, aqui a gente pode fazer isso, mas a porta do céu não tem reforma. Continua estreita. Exige esforço para passar. Exige luta para passar e para entrar. Então, meus queridos, as oposições que se levantam contra o reino de Deus, elas são grandiosas e também sedutoras. O que opõe a Cristo é o sedutor. E o sedutor traz coisas aparentemente boas para nos conquistar para Ele. Coisas apetitosas, bonita de se ver, de tocar, de degustar, de experimentar. Tudo o que opõe ao reino de Cristo é dessa forma. É muito grande e é sedutor. Mas o reino de Cristo, o reino de nosso Senhor,
Tem uma porta chamada cruz, que eu e você precisa nadar nela, medir ela certinha para poder entrar. É a medida exata de cada um. Para entrar no reino de Cristo, eu preciso passar por essa porta chamada cruz. Não tem outra via, não tem outro remédio, só que eu preciso. E isso vai ser exigente, isso vai requerer diligência, isso vai exigir coragem, vai ser luta para perseverar, para renunciar. Porque o exercício da renúncia foge das nossas realidades muitas vezes. Só que a gente precisa fazer, precisa lutar contra os nossos maus costumes e renunciar. Esse esforço é exigente, só que nós temos uma coisa, gente, que dá para fazer. Porque nós temos a graça de Deus a nosso favor. E eu preciso, na minha oração prática, falar: Senhor, eu não estou aguentando. Se o Senhor não me der a graça, eu vou para o buraco. Nós precisamos abrir o nosso coração na presença de Deus e falar para Ele da nossa realidade. Olha, Senhor, está pegando aqui nessa área. Porque às vezes a gente fica com uma oração desencarnada, longe da nossa realidade. Não, a oração é uma conversa sincera. E precisa ser uma conversa de amor para o amor. Por isso eu preciso rezar: Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Faz o meu coração arder, abrasar por Ti. E a graça vai acontecendo. Só, gente, que a graça, ela não é mágica. Até porque mágica não existe, né? A graça, ela vai acontecendo aos poucos, à medida que eu vou dando o passo. Então exige, é uma via de troca da graça de Deus que é derramada e da minha resposta que eu dou à graça. Então eu preciso contar com essa força e falar para o Senhor: aumenta o meu amor por Ti, faz o meu coração abrasar por Ti, Senhor. Porque a minha situação de luta contra o pecado está difícil. Vem em meu socorro. Vem, eu estou reclamando demais, eu estou murmurando demais. Vai falando na prática. Gente, eu moro no 3º andar de um prédio da nossa comunidade. Imagina descer naquelas escadas com um saco de lixo da casa inteira. E eu vivia reclamando porque o meu marido, quando eu falava desce com lixo, ele se sentia ofendido. Eu esperava que ele tomasse a decisão e descesse com lixo. Mas o abençoado não descia, eu tinha que pedir. E quando eu pedia, ficava bravo. E eu reclamava. Um dia minha filha Tiana falou: mãe, pelo amor de Deus, a senhora está murmurando demais, a senhora está reclamando demais. Eu levei um susto, fiquei calada, fui meditar. Falei: ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Que vergonha. E vocês sabem que murmuração, em hebraico, significa: eu faço melhor que Deus. Pensa que vergonha. Todo murmurador pensa que faz melhor que Deus. Aí eu falei: já sei, na prática o exercício vai ser esse, não vou pedir mais, eu mesmo vou fazer. Se um dia eu for ser santa daquelas canonizadas, não é desejo meu, né? Eu quero ser santa para entrar no céu direto, né? A minha imagem vai ser eu assim, não vai ser segurando o microfone como o Padre Léo, mas vai ser com um saco de lixo. Aí comecei. Desço um dia, quietinha, não falei mais nada. Até que um dia, acho que ele ficou envergonhado, ele mesmo desceu com o saco. Agora a gente não pode deixar saco nenhum à toa, que ele pensa que é lixo e já cata para descer.
Então, na prática, a gente vai fazer esse exercício. Custou, ai, que tinha vontade de pegar e torcer o pescoço. Custou, mas eu tive que ir admoestando esse horror que eu tenho dentro de mim, que sou eu mesma. Só, meu querido, minha querida, que eu tenho que botar na minha cabeça: o reino de Deus está próximo, e porque o reino de Deus está próximo, eu preciso caminhar no arrependimento, crendo no Evangelho, buscando a santidade, porque o pecado é o grande mal desta vida. É tão mal que custou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Para eu e você ficar livre, o pecado é a raiz de todos os males, inclusive do que está acontecendo no mundo. A raiz é o pecado. Então, meu querido, minha querida, é mudar de vida. Santo Agostinho, ele diz assim, que o pecado é o amor de si mesmo até ao desprezo de Deus. E a humanidade tem desprezado a Deus. E porque a humanidade tem desprezado a Deus, as mazelas deste pecado, que é comunitário no globo terrestre, no mundo inteiro, precisa ecoar dentro de mim e de você esse grito de arrependimento do meu pecado individual e do seu pecado individual. A falta de conversão apaga a esperança de um coração que espera a volta de Jesus. Por isso, meu querido, minha querida, a partir de hoje, nós não podemos mais ter medo de dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. A partir de hoje eu tenho que arrancar esse negócio de não, eu vou voltar a acreditar que Jesus vai voltar. Não, eu acredito, eu creio, eu professo isso no creio. Jesus, ele está voltando, ele voltará. E nós estamos aqui esperando a sua volta. E esse esperar a sua volta está em curso. Está em curso. Hoje à tarde, hoje à noite, ao deitar. Será que a gente vai passar dessa vida para outra dormindo? Não sei, amanhã, mas se amanhã, aleluia, hoje, amanhã, depois e depois e depois. É um prolongamento, é em curso que a minha alma, que o meu coração precisa vibrar. Maranata, Maranata, Maranata. Sem medo, sem medo. A nossa alegria precisa ser: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para nós cristãos, para nós quanto Igreja Católica, Apostólica, Romana, nós não teremos medo deste assunto, porque é a própria igreja que clama: vinde, Senhor Jesus. E eu vou encerrar para preparar o nosso coração para receber o próprio Jesus eucarístico, para ser adorado e amado por mim e você, com a oração eucarística quinta. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. E se fica esperando a sua volta. Cá estamos nós, Senhor, esperando a tua volta. Que o meu coração aqueça de amor. Que o meu coração abrase de desejo por ti, meu Deus. Aumenta o meu amor por ti. Aumenta, Senhor, o desejo de querer te ver. Aumenta em mim, Senhor, a esperança. E não me deixe esmorecer nesta realidade, e que tua volta se aproxima, e porque se aproxima, o meu coração se alegra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.